Em todas as experiências fílmicas que podemos ter ao longo da nossa vida, algumas delas se potencializam por proporcionar uma vivência específica através daquilo que o cinema pode trazer para além da ilusão do real. E para mim, algo nesse sentido aconteceu ao assistir o filme O Milagre, dirigido pelo diretor chileno Sebastián Lelio. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Lançado pela Netflix em novembro de 2022, O Milagre é uma adaptação do livro homônimo de Emma Donoghue. Nele acompanhamos Libby Wright, uma enfermeira inglesa que é convidada para um comitê irlandês em busca de entender o que está acontecendo com uma jovem de 9 anos chamada Anna O'Donnell. A garota não come há 4 meses, porém não possui nenhum problema de saúde. O caso da menina é entendido como milagre para a maioria das pessoas do local e charlatanismo da família para alguns. Libby é contratada para observar e procurar saber se Anna está se alimentando de alguma maneira. Assim, a enfermeira mergulha na busca incessante em desmentir todas as crenças que permeiam sobre o evento. O problema é que, ao ir fundo demais, ela acaba revelando verdades assustadoras que ativam alguns dos seus traumas pessoais. Apesar de ser construído como um drama histórico, o filme também leva consigo traços da narrativa psicológica, uma vez que o trauma passa a ser um dos pontos importantes na trajetória das personagens. O diretor consegue transportar o público para o século XIX, ainda que revele nos primeiros minutos do longa-metragem a ideia de que o que iremos ver adiante é apenas uma ficção. E nessa forma, ele divide com o espectador a consciência de que a narrativa se trata de um filme, de uma história que está sendo contada e de um ponto de vista específico. This is the beginning of a film called The Wonder. The people you are about to meet, the characters, believe in their stories with complete devotion. O milagre também é construído aí a partir de uma posição de situações de reforço e repetição, algo caracterizado principalmente pela continuidade do ato de Libby a ir todos os dias na casa da pobre família de Anna. E é assim que ela desenvolve uma relação com a garota, construindo uma certa confiança dela aos seus cuidados, convidando-a a se abrir emocionalmente também. Nesses momentos, há uma potencialidade que faz o longa caminhar e se desenvolver para a grande conclusão e revelação do real motivo de toda a atitude dessa garota. Florence Pugh, como sempre, consegue ter uma performance excepcional, seja pela representação do temperamento forte da protagonista, a posição incisiva e determinada da enfermeira, ou pela exposição das fragilidades e precipitações por que passa a sua personagem. A jovem Kyla Lord Cassidy não fica para trás. Com apenas 13 anos, a atriz mirim transporta a Anna uma singularidade de pensamento e ação perante aos demais personagens. Seu semblante de inocência e sofrimento se mistura à matéria da própria paisagem da residência onde a narrativa se desenvolve. How strongly the vital force burns. Are you feeling well in yourself, Hannah? Very well, Father. Thank you. E é assim que a fotografia propõe uma dinâmica entre luz e sombra que ultrapassa as definições técnicas, atravessando também as complicações que existem no campo conceitual da história. Temos uma grande quantidade de imagens no filme que causam a sensação de dualidade.
uma atmosfera que existe tanto nas ambiências internas quanto nos ambientes externos. No exterior, temos um céu aberto e limpo em contraste com as figuras terrestres que vivem no meio de uma tempestade interna e particular. Já dentro da casa, a ideia de contraste luminescente figura em primeiro plano, uma lógica que se revela pelo peso maior que vem dos objetos carregados das cores escuras das paredes em oposição com um fio de luz que vem da janela, ou talvez de uma lamparina fixa em algum ponto da antiga residência. Para além disso, temos uma unidade de tudo aquilo que é utilizado por Lélio para contar essa história a partir do que a direção artística ou o design de produção no cinema dar a ver. Todos os objetos, paisagens, diálogos e ações são pensados e arquitetados, dando tanto uma união ao enredo quanto ao corpo da trama. Nada é em vão, é preciso estar atento para ler as entrelinhas. Então, O Milagre, a princípio, é colocado pela mídia como um filme sobre embates da religião e da ciência. Mas, na verdade, esta é apenas uma parte do que o filme propõe. O diretor parece muito interessado em propor uma reflexão sobre o hoje e o passado, onde muitas histórias são contadas, muitas versões e visões distorcidas sobre um acontecimento se espalham. Além disso, também há a premissa de que muitas vezes uma história é contada para que um trauma seja superado. Então, não estamos diante da realidade, mas sim de um filme. As 3 intervenções que Lélio propõe no prólogo, no meio da narrativa e no epílogo, nos falam sobre o cinema de consciência. E isso de forma alguma despotencializa a experiência do espectador. Apenas temos à nossa frente uma obra que reafirma a relação entre a realidade e a performance através da linguagem cinematográfica. Ainda que a sua estrutura preserve toda a complexidade temático-conceitual, o filme deixa o espectador viver a experiência que a imagem em movimento, o som e a construção cênica propõem na sua totalidade.